Oh, uau! Uau! E aí, pessoas, o que é que você acha sobre esse assunto aí? Falar sobre isso é chato porque ultimamente só tem aparecido assunto chato para ser comentado. E, lógico, temos aí dois pesos e duas medidas. Tem dois atores, né, dois artistas negros. E a questão, hoje em dia, é que a forma de se fazer piada com tudo e qualquer coisa virou moda, né? No Brasil isso nem se fala. No Brasil nem se faz, nem se fala. No Brasil nem se fala. Quanto pior for a piada, mais engraçado, mais aplaudido pelas pessoas é. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito dessas coisas. Eu achava piada interessante quando a piada realmente vinha em um contexto ingênuo, em um contexto infantil, em um contexto engraçado, porque temos pessoas engraçadas naturalmente no Brasil. Só que hoje em dia eu vejo uma forçação de barra para ser engraçado. Inclusive muitos atores atuais fazendo filmes, que nós já comentamos aqui também, fazendo certos palcos de piada, piada totalmente sem graça, imatura, piadas que não tem valor nenhum cultural, nem mesmo emocional para mim tem. Mas claro, cada um é cada um. Mas a questão em pauta no Oscar, eu sinceramente eu não assisto essas coisas, faz um bom tempo que eu não vejo, mas acompanho isso aí, porque tem se degradado muito as qualidades de escolhas sobre o que é bom e o que é ruim. Hoje em dia se perdeu, do mesmo jeito como se perdeu a ideia do que é engraçado, se perdeu a ideia muitas das vezes do que é bom de verdade, do que é ser um político, do que é ser família, do quais os direitos e deveres de um, né? O poste tá mijando no cachorro e tudo mais de contrário hoje em dia. Então tudo tá bagunçado. E isso que aconteceu com o Smith, e justamente com a situação, a cena, né? A cena em si, isso denota justamente o que está acontecendo com a nossa sociedade. Uma total inversão de valores, de ideias, um total descontrole, ok? No momento em que um homem bate na cara de outro homem, ali tentando impor a sua, ali no caso do Will Smith, né? Depois veio com aquele papo ó, deixando bem claro, eu sou fãzaço do Will Smith, do Chris Rock também, sou fã dos dois, todos os dois são bons profissionais no que fazem, ok? Em todos os tipos de atuação, eu sou muito fã dos caras. Só que a atitude não condizia com a situação. O Chris Rock, por sua vez, ele foi contratado para fazer aquilo ali, para brincar. E se brinca nesse tipo de situação aceitável com todo mundo, com qualquer coisa. Eu já vi várias coisas horríveis acontecerem em palcos desse gênero assim, e pessoas levavam de boa. Mas claro, é evidente, a alopecia não é uma coisa assim para se brincar, né? A gente não sabe, né, ali o que passou, o que se passa uma pessoa nesse sentido. Então é muito difícil você pegar e dar uma opinião ao sentido da dor. É notável ali, foi fácil notar que o Smith teve a reação após olhar para a cara da esposa e sentir que ela não gostou. Então ali ele foi tomar a sua postura de homem. Só que eu penso, se fosse o contrário, se fosse um branco ali, vamos cair para nossa realidade, ninguém tá falando nisso. Se fosse uma pessoa branca ali que desse tapa na cara de um negro, ou se fosse o outro lá que tivesse levado a tapa, fosse um branco, qual seria o sentido do mimimi de hoje em dia? Qual seria a ideia real? Seria racismo? O que é que seria? Então, até agora as pessoas estão ali tentando encobrir mais ou menos ali e tal, passando limpo basicamente. Não, foi proteção da honra, o cara brincou exageradamente, levou uma tapa, beleza. Meu querido,
se tivesse uma inversão ali de cores, independente de quem bateu ou não, mas se tivesse uma inversão de cores, toda essa história seria levada para um outro lado. Para um outro lado. Ah, não precisava fazer isso, não precisava chegar a esse limite, e blá 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 e blá blá blá. Eu não estou questionando a atitude de querer honrar o sentimento ou as dores passadas ali pela família, pela esposa. Não, não estou questionando isso. Cada um faz aquilo que quer, cada um age da forma como ele acha que deve agir. O cara tem dinheiro, a família tem dinheiro, então, entendeu? Se vire lá com as suas críticas, e tal. Então, é aquela coisa. A mesma como eu estou falando do lance de dinheiro, né? Como são pessoas de padrões diferenciados, parece que as leis funcionam diferentes, as regras funcionam diferentes, ok? O que eu estou falando é que se fosse o contrário, se tivesse uma outra situação, do mesmo jeito como nós falamos, né? O caso do mendigo, por exemplo, do mendigrish, não dá nem para falar mendigo, tá? Por exemplo, o cara agora dá entrevista e tal, e tá todo mundo tipo... Eu já falei isso aqui no vídeo anterior, né? Todo mundo batendo palma pro cara. E quem tá se saindo como malvado, quem tá saindo como um cara descontrolado, que deveria procurar a Deus, é o marido, ok? É o marido traído. E o cara tá saindo como o pegador. E o cara fala assim, eu já falei sobre esse assunto, né? Nem vou alongar mais isso, que a questão aqui é o Will Smith, vamos focar aqui no Will Smith. Mas nessas trocas de valores que nós estamos vendo hoje em dia, é super difícil você chegar e dar uma opinião sobre essa cena. Não tem, você não tem lados aí. Não tem lados para você recorrer, ok? Qual é o lado que está certo? Do mesmo, aí, voltando ao Mendigos, como eu digo aqui, né? Como é? Quem é que está certo ali? Quem é que está certo e quem é que está errado? É o marido que bateu no mendigo, que estava dentro do carro pegando a mulher? Ou a mulher que procurou o mendigo e o cara... Entenderam o que eu estou querendo dizer? Dependendo da ótica, da visão geral e como as pessoas pontuam uma determinada crítica, não dá para saber quem está errado. Se você não entender a lógica da lei, para que lado a lei está torcendo, não tem como você saber quem está certo ou errado. Quem está errado é quem está errado. Fazer o quê? Simples assim. Agora, cada um com a sua opinião. E você? O que é que você acha? Não, é melhor deixar vocês decidirem. Eu não vou me meter nisso aí. Ok? Quem está errado é o Will Smith ter se levantado lá e ter dado um tapa na cara de um homem. Se o cara pensa em reagir ali também, se cai um quebra-pau. Se fosse uma outra pessoa superior a ele teria feito a mesma coisa. Se fosse o The Rock que brincasse ali, por exemplo, ele teria coragem de dar um tapa na cara? Então, são questões que a gente tem que levantar, ok? Se fosse uma pessoa ali com 2 metros de altura, 60 de braço, será que o Smith teria a mesma hombridade humana de chegar lá, né? Então, essa é a questão. Bater no rato morto, né? Então, é complicado. E, mais uma vez eu estou falando, não é questão de quem está certo ou errado. É questão de avaliar as consequências de cada ato. Porque tudo tem um retorno. E a gente também não sabe os bastidores das coisas, como é que são, né? Era combinado, não era combinado? Lógico que pareceu claramente ali que não era combinado. Mas nós sabemos que nesses Oscars da vida aí sempre tem umas tretas como essas aí. Mas essa, será que vai piorar depois disso? Qual será a próxima treta? Pior ou menos pior do que essa? Ou essa ficará pela treta do século? Então tudo é questão, gente, de como você pensa. Eu não teria coragem num evento como esse, mesmo o cara fazendo o que fez, eu simplesmente, principalmente, eu nem voltaria ali para sentar e ganhar a estatueta. Eu daria dado as costas e teria saído. Mesmo que eu fosse um campeão, mesmo que eu ganhasse. Esse é o meu pensamento. Eu estaria honrando a minha honra desse jeito. Eu não gostei, não gostei. Agora, depois que ganhou e discursar como o protetor da luz da humanidade,
depois de ter dado um tapa na cara de um homem, eu sinceramente, eu não sei te responder isso aí. É melhor você responder, só assim você bota aí a sua ideia em prática. Valeu, galera, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.